Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. Olha só, puxada pelos preços dos combustíveis, a prévia da inflação de setembro indica mais uma queda. O Comitê de Política Monetária do Banco Central atualizou para baixo as projeções da inflação oficial de 2022, mesmo após a manutenção da taxa Selic. Segundo a análise do Copom, o IPCA neste ano deve ficar em 5,8%. Anteriormente, na ata da última reunião, o grupo havia projetado uma inflação em 6,8% para este ano. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. A prévia de setembro indicou queda de 0,37%. Se confirmado, vai ser o segundo mês seguido com deflação. Em agosto, a taxa havia sido de menos 0,73%. Esse resultado foi influenciado mais uma vez pela queda no grupo dos transportes, que contribuiu com quase meio ponto percentual no índice do mês. Também houve recuo nos preços de comunicação e alimentação e bebidas. No lado das altas, a maior variação veio do vestuário, que acelerou em relação a agosto. Ainda em destaque no mês está o grupo de saúde e cuidados pessoais, que teve a segunda maior variação no índice de setembro. Os demais grupos ficaram entre 0,12% de educação e 0,83% de despesas pessoais. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,63% e em 12 meses de 7,96%, abaixo dos 9,6% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. E olha só, agora uma informação que vai interessar para muita gente. O governo publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Pelo fato das parcelas serem descontadas diretamente na folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. A portaria publicada estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 13,5% ao mês. O Ministério da Cidadania vai descontar diretamente dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. São proibidos a cobrança de taxa de abertura de crédito, TAC, e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. E eu falo agora de notícias internacionais. O furacão Ian chegou a Cuba nesta terça-feira e olha só, registrou velocidade de 205 km por hora. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fase de alerta em Pinar del Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventud, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. Falamos agora de eleições. A partir de hoje, até 48 horas depois do encerramento da votação, os eleitores
não podem ser presos ou detidos. A medida serve para garantir que ninguém seja impedido de votar. A regra prevista pela legislação eleitoral não autoriza prisões em caso, aliás, só autoriza prisões em caso de flagrante ou então de pessoas que cometeram crime inafiançável e têm prisão decretada pela Justiça. E os candidatos que disputam as eleições também não podem ser mais presos desde o último dia 17. E olha só, ainda falando de eleições, 1.200.000 eleitores vão ter atendimento preferencial no dia da votação. Acompanhe. Nestas eleições são esperados nas urnas mais de 1.270.000 eleitores com dificuldades. O número de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida nas eleições aumentou 35% em comparação com o pleito de 2018. Para atender esses cidadãos, a Justiça Eleitoral estabeleceu mecanismos para garantir o acesso ao local de voto. Um deles é o atendimento prioritário. Além de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o atendimento prioritário vale para idosos, gestantes, lactantes e responsáveis com criança de colo. No momento da votação, se o eleitor não tiver requerido o atendimento prioritário no cartório eleitoral, ainda é possível informar ao mesário sobre as limitações e pedir providências. Também é possível contar com a ajuda de uma pessoa de confiança, se for autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual, com o teclado em braille e fones de ouvido nas seções com acessibilidade, e onde houver solicitação específica para o eleitor com deficiência visual. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!